Antes de começar, vamos por favor fechar os olhos. Cada instante é uma nova oportunidade para agradecer. Agradecer a celebração da vida que acontece em cada respiração. Agradecer a presença dos mestres em nossas vidas, direcionando nossa caminhada, guiando, protegendo, que a gente possa usar esse presente precioso e raro que é a vida humana para crescer, para transformar nossas vidas e para contribuir para a transformação de toda a criação. E isso tudo começa a partir de nós mesmos. Que esses nossos encontros sirvam para isso, para clareza nas nossas vidas, para trazer mais energia nas nossas práticas espirituais. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashantu Makashti Dukha Bhavavet. Que todos sejam felizes, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que todos possam ver somente coisas auspiciosas e que não haja tristeza, nem miséria, nem sofrimento em nenhuma parte desse universo. Om paz, om paz, om paz. Podem abrir os olhos. Eu queria que vocês pensassem num grande shopping onde você teria a opção de absolutamente tudo que você quisesse. Nesse shopping, você teria a disponibilidade de absolutamente tudo. E não só isso. Estando nesse shopping, você também receberia um cartão de crédito ilimitado. Ou seja, sem restrição. Será que isso seria bom ou ruim? Se coloca nessa situação. Você num shopping desse que absolutamente tudo teria lá. E com um cartão de crédito sem limite. Será que isso é bom ou ruim? Ruim. Por que será? Isso pode variar. Se de repente uma pessoa tem consciência do que ela precisa, tem consciência do quanto ela precisa, do quanto ela pode gastar, talvez seja bom. Mas, se uma pessoa não sabe o quanto ela precisa, ou do que ela precisa, e ela tem um negócio desse em mãos, sem limites, e tudo à vontade, ela vai se perder. Ela vai ter problemas mais para frente. Por quê? Ela vai comprar um monte de coisas inúteis e que vão trazer problemas e infelicidade para ela. E quando chegar a fatura também desse cartão de crédito, vai ter mais diversão. Quando eu estava falando, na verdade, quando eu estava pensando sobre essa metáfora, eu lembrei de quando eu tinha talvez uns 10 anos de idade. E meu pai me levava para ir comprar alguma coisa para mim, tipo um tênis ou uma chuteira, e eu ia extremamente eufórico, porque que criança não gosta de ganhar algo novo?
E aí chegava lá, experimentava, escolhia, estava tudo certo. Mas aí tinha a hora de fechar a negociação. E aí para mim era a parte difícil. Meu pai começava a travar um duelo com o vendedor, negociando e discutindo o valor. E aí eu ficava morrendo de vergonha. E nesse duelo, ao invés de ele puxar uma arma, ele puxava a calculadora do bolso e começava a fazer um monte de conta lá. E aí eu tentava sair. Eu falava, vamos fazer o seguinte, você acaba a sua conversa aí, eu vou te esperar no carro e depois... E ele falava, não, você tem que ficar aqui e aprender. Senão a gente não vai comprar nada. Claro que eu na hora só queria ou minha chuteira ou meu presente e não queria essa parte de ter que negociar, de ter que discutir preço. Mas o que aquilo lá estava entrando na minha vida é que se a gente não aprender a valorizar aquilo que a gente adquire e dar importância para aquilo, ou para o dinheiro que a gente está usando, nós vamos ter problema na vida. E eu só lembrei disso porque é engraçado que depois de alguns anos, quando eu entrei para essa vida espiritual, eu encontrei um guru que foi professor de economia. E ele, na verdade, só continuou dando ênfase a isso. A como a gente realmente deve valorizar os recursos materiais, os recursos financeiros, os recursos naturais que a gente tem disponível e também e principalmente a nossa respiração e o nosso tempo. Mas voltando para o nosso shopping agora. Todos nós estamos nesse shopping. Esse shopping nada mais é do que um mundo. Deus nos colocou nesse mundo shopping que a gente tem absolutamente tudo que a gente quiser. E também a gente recebeu um cartão de crédito sem limites. E esse cartão de crédito é o nosso livre-arbítrio. Nós temos essa, talvez, vantagem, a gente tem essa possibilidade de decidir e de optar pelas coisas das nossas vidas, de acordo com a nossa vontade. Eu posso ir para lá e para cá, eu posso comprar isso ou aquilo, eu posso falar isso ou aquilo. Deus nos deu esse livre-arbítrio. E junto com esse livre-arbítrio, que é agora nesse exemplo o cartão de crédito, porque ele nos permite decidir, a gente também recebeu um outro instrumento chamado inteligência. E a inteligência, nesse caso, é a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E nenhum outro ser vivo, a não ser o ser humano, possui esses dois instrumentos. Livre-arbítrio, nenhum animal tem esse livre-arbítrio. A capacidade de tomar decisões. E nenhum outro ser também tem essa inteligência no qual pode se discernir o que é certo e o que é errado e agir com propriedade. E o que acontece? Se a gente seguir um pouco mais em frente nessa metáfora, alguém de vocês tem ideia do que seria a fatura do cartão de crédito? E isso se chama karma. A gente vive, mas se a gente vive sem inteligência, se a gente dá vazão simplesmente aos nossos desejos, se a gente usa o nosso livre-arbítrio de uma maneira inadequada, a fatura desse cartão vai vir bem alta. Então, ao mesmo tempo que o ser humano é único por possuir o livre-arbítrio, o discernimento, a inteligência, ele também é o único em toda a criação que tem responsabilidade sobre as ações e ele recebe o resultado. Um animal não vai receber a fatura no final do mês do cartão de crédito, ou seja, um animal não adquire nem acumula karma. Somente o ser humano, exatamente por causa do livre-arbítrio e da inteligência. Então,
Como será que a gente está usando isso no mundo? Como será que a gente está vivendo? Como são nossas decisões? Como são nossas ações? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre karma. De uma maneira um pouquinho resumida, para a gente ter um pouco mais de ideia. Claro, todo mundo já sabe o que é karma. Mas será que a gente entende isso nas nossas vidas e para que isso serve? Karma tem, na verdade, dois significados. O karma pode ser entendido como a própria ação. E essa ação tem três tipos. Ação física, eu uso o meu corpo. Ação verbal, falando. E ação mental, pensando. Esses três tipos de ação constituem karma. Então, ao agir fisicamente, ao falar ou ao pensar, eu estou realizando um karma, que é a ação. E o outro aspecto de karma é o resultado. A ação vai gerar um fruto. E esse fruto da ação também é chamado karma. E esse fruto também pode ser de três características. A gente tem um resultado imediato da ação. A gente tem um resultado intermediário e a gente tem um resultado que fica escondido. Para a gente dar um exemplo simples, vamos supor que você gosta muito de comer doces. Então, quando você come um doce, qual é o resultado imediato? Você tem prazer. Que delícia, fiquei até feliz agora. E aí tem um resultado que é intermediário. Você continua comendo doce com o passar do tempo. Qual vai ser o resultado? Talvez você tenha cárie nos dentes. E tem um resultado que fica escondido. E ele pode vir depois de muito tempo. Talvez você nem coma mais doce. E o que é isso? Você pode ter uma diabetes. Então, as nossas ações sempre vão dar um resultado perceptível imediatamente, um resultado intermediário, mas sempre vai ter um resultado escondido. Esse resultado escondido, esse efeito, é que é o foco principal do karma. Quando os mestres falam sobre karma sendo resultado, eles estão se referindo a esse resultado que vem bem depois da gente realizar a ação. E é o mais profundo, porque eles ficam armazenados na nossa vida em forma de sementes, chamados sanskaras. São as impressões. Então, toda ação que a gente faz vai gerar uma impressão. E essa impressão em forma de semente vai germinar algum dia. Ela vai vir à tona algum dia. E ela não necessariamente tem que ter uma conexão com a ação que a gente fez para gerar essa semente. Eu espero que não esteja ficando muito complexo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta e a gente tenta responder no final. A gente vai seguindo. Existem três tipos de karmas principais e referentes ao resultado das ações. E eu vou mostrar para vocês esses três karmas principais e nós vamos tentar entendê-los um pouquinho melhor. Começando a falar sobre essa lei do karma referente a resultado, eu achei muito legal e simples o que o Swami Vivekananda disse. Colhemos o que semeamos. Somos os criadores de nosso próprio destino. Ninguém mais tem culpa ou mérito por isso, pelo nosso destino. Só para a gente entender um pouquinho a lei do karma, isso aqui é uma compreensão oriental, as escrituras védicas falam enfaticamente sobre isso. A alma, ou seja, a nossa existência, a nossa essência, passa por 8.400.000 existências até atingir o grau máximo de evolução. E o que é grau máximo de evolução?
é a perfeição humana, é a realização em Deus. Desse total, 8 milhões são referentes a formas inferiores. O que são isso? Animais, plantas, insetos, bactérias, fungos. Até chegar na parte final da escala de evolução, que são 400 mil existências, e são relativas à forma humana. Essa é a parte final e mais importante ou mais inteligente dessa cadeia de existência e dessa cadeia de evolução. E o que acontece durante todo esse processo de 8 milhões e 400 mil existências? Nós vamos absorvendo impressões. A gente tem experiências e dessas experiências nós estamos acumulando sementes, como eu falei para vocês. E elas ficam bem profundo. A gente não lembra disso. E isso é o karma que eu falei para vocês em forma de resultado. Quando acontece o final dessa jornada de 8 milhões e 400 mil vezes? Quando todos os nossos karmas, ou seja, todas as nossas impressões adquiridas são exauridas. A gente passou por todas essas experiências. O primeiro karma é chamado de Prarabdha Karma. E o que significa Prarabdha Karma? Esse Prarabdha é um karma que a gente fez em outras existências, em outras vidas, e o resultado agora frutificou nessa existência. O que quer dizer isso? Espera aí que o microfone acho que falhou. O que quer dizer isso? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Tá bom. O que quer dizer isso? Tudo que compõe a nossa vida atual, meu gênero, meu país, família, meu estado de saúde ou doença, o tempo que eu vou viver, as pessoas que eu vou encontrar, minha condição financeira, social, como vai ser a minha ida dessa vida, tudo isso é o nosso Prarabdha Karma. Foi plantado anteriormente em outras existências e agora frutificou nessa minha existência, compondo a minha vida atual. E o que os mestres dizem? Que 85% dessa nossa existência atual já é pré-determinada por esse Prarabdha Karma. Ou seja, tudo que a gente experiencia nessa existência, prioritariamente já veio de existências anteriores em sementes que a gente plantou. E uma outra coisa interessante que alguns dos mestres falam é que antes de a gente vir a existir, a gente tem, de alguma maneira, a gente escolhe a bagagem que a gente quer trazer para essa existência. Então, falando de uma maneira bem geral, você tem acesso à sua bagagem toda e você decide, nessa existência, eu quero um pouco, ou eu quero realmente eliminar muitas sementes e impressões da minha vida, então eu quero passar por tudo isso, eu quero acelerar o meu processo. E aí quando você vem para a existência, a sua vida vai ser determinada pelo tanto de bagagem escolhida para a existência. Então, por exemplo, se a gente pensar nessa maneira, nessa perspectiva, às vezes tem uma criança, um bebê que nasce, fica um pouquinho só de tempo e já segue, morre. Ou tem alguns fetos que nem vêm a existir, ele só existe lá dentro no útero materno e ele não chega nem ao mundo externo. Então isso é uma bagagem, entre aspas, selecionada para essa existência.
Então, às vezes, uma existência muito curta aqui na Terra significa que o prarabdha karma desse ser era muito pequeno para essa vida e ele seguiu para a continuidade da jornada dele, ou porque ele tinha muito pouco realmente karma e ali era só o final da jornada dele para ele se libertar. Então, o que acontece? Assim que esse tipo de karma prarabdha acaba, significa o fim da nossa existência. Então, essa nossa existência atual significa o quê? A oportunidade de exaurirmos uma certa bagagem do nosso karma, escolhido por nós mesmos. Então, a gente está agora exaurindo o nosso karma através de experiências com pessoas, através de saúde, doença, através de absolutamente o que a gente passa nessa vida. A gente está eliminando sementes, exaurindo o nosso prarabdha, e quando acaba esse lote, a gente parte. Vamos um pouco mais para frente. O próximo karma é chamado de Sanchita Karma. E o que é Sanchita Karma? Ele foi feito também, assim como o prarabdha, em outras existências. Mas o resultado dele não vai sair nessa vida. O resultado dele vai acontecer em existências futuras. Eu fiz antes e eu colho depois. Esse karma, ele não vai afetar diretamente essa minha existência. E o que acontece? Esse karma compõe a maior parte do nosso karma. Ele fica em forma de sementes e ele é a grande maioria do nosso karma armazenado em forma de sanskaras ou impressões é o sanchita. E o que isso quer dizer? Essa nossa existência, ela é muito curta com relação a karma, com relação a sementes. A grande bagagem só está esperando as nossas existências futuras para frutificar. E aí você vai pensar, estou perdido então. Se essa vida você está falando que é pequena, que não é nada, já é uma suadeira para eu passar, o que eu vou esperar das próximas? Eles ficam armazenados no nosso subconsciente, também chamado de mesencéfalo. Hoje também por karma, o microfone não está funcionando, nem o teclado, estamos indo bem. E esse Sanchita Karma só tem duas formas de a gente eliminá-lo. Lembra, o prarabdha a gente está eliminando vivendo no mundo, tendo as experiências. Mas o Sanchita, ele não se manifestou. A semente não germinou. Então, nessa vida eu não posso eliminá-lo através de experiências. Então, ou eu tenho que esperar isso num futuro germinar e eu passar pela experiência, ou meditar. Nós vamos discutir essas duas possibilidades. Por enquanto está claro para vocês? Vamos continuar. O último karma desses 3 karmas principais é chamado de Kriyamana. Bom, a gente já falou de karmas feitos em vidas passadas que geraram essa vida. A gente falou de karmas feitos no passado que vão gerar as próximas existências. Falta um karma ainda. E qual é esse karma? O karma que a gente faz agora. O karma que a gente gera nessa existência, mas vai trazer um resultado futuro.
E esse é o chamado de Kriyamana. E para onde vão essas sementes? Para onde vão essas impressões? Elas são acumuladas na bagagem do Sanchita Karma. Elas vão somar-se ao Sanchita Karma para germinar mais para frente, não nessa existência. Para a gente ter uma ideia, eu tive uma outra visualização que talvez possa ajudar bastante a nossa compreensão de karma, que é um iceberg. Então, olhem para a ponta do iceberg que está fora da água. Esse é o nosso karma, a nossa vida atual, chamado Prarabdha. Ou seja, é só a pontinha dele que está fora da água. A grande maioria do nosso karma, das nossas sementes, estão embaixo da água para germinar em algum futuro próximo. Então, olha como a gente vive nessa existência. Um pouquinho só de nosso karma foi frutificado e a gente anda carregando esse lastro imenso de karmas passados, de sementes que ainda estão aguardando para germinar. Então, essa porção imensa do iceberg embaixo da água é o nosso Sanchita Karma, que não vai sair à tona, que não vai para a superfície da água nessa existência, para as próximas. E é muito. E o que é o Kriyamana? Esse iceberg, de uma maneira curiosa até, quando ele se movimenta no oceano, ele vai acumulando um pouquinho de partículas e gradualmente ele vai crescendo de tamanho. Então aqui nesse desenho, essa seta talvez seja difícil até de ver, mas ela tem algumas partículas. E essas partículas significam as ações que a gente vai fazendo nessa vida e acrescentando karma ao Sanchita Karma. Ou seja, enquanto a gente se movimenta nesse oceano do mundo, a gente vai fazendo ações. E essas ações vão aumentando o tamanho do nosso iceberg submerso, que é o nosso Sanchita Karma. Ou seja, a nossa bagagem para o futuro. Coloquem essa foto do iceberg junto na sala de meditação de vocês. Quando vocês estiverem desanimados para meditar, olha o tamanho do lastro de semente que a gente tem para trabalhar. E isso talvez traga um pouco mais de motivação para a nossa prática espiritual. Então agora vamos pensar nas nossas vidas. Nós somos esse iceberg. E nós somente percebemos essa pontinha do iceberg. A gente anda carregando esse lastro. Mas a gente só enxerga essa pontinha. E ainda as pessoas falam, nossa, a minha vida é sofrida, eu tenho tanto problema, doença, problema de relacionamento, financeiro e coisas boas também. Ainda assim só são a pontinha. E para um ser humano normal como nós, quando acontece aquilo que a gente chama de morte, o que vocês acham que desse conjunto aqui desaparece? Quando a gente fala, aquela pessoa morreu, qual dessas partes somem? Ou ele inteiro some? Só a parte de cima. Só a pontinha que está para fora, chamado de Prarabdha. A casca sai, mas esse lastro imenso que está submerso, ou seja, as nossas sementes continuam. E aí o que acontece? Vem uma próxima existência, sobe uma nova pontinha e pronto. Uma outra vida. Sanchita continua e o Kriyamana continua porque a gente vai existir e fazer ações. E o que vocês acham de um mestre realizado? Como é a vida de um mestre realizado?
Ele tem a pontinha também, porque ele tem um corpo, ele tem uma mente, ele tem outras similaridades que nós temos. Mas, qual a diferença? O mestre realizado só tem a pontinha. Um ser iluminado que atingiu esse estado de conexão com Deus, ele só tem a pontinha branca. Esse imenso bloco submerso já não está mais presente na vida dele. Ele eliminou isso por completo da vida dele. Por isso que o mestre iluminado, a gente fala, ele anda com leveza. Por quê? Porque ele está realmente se movendo com leveza. Imagina a diferença entre você carregar um lastro desse tamanho e você não carregar nada e deslizar pela superfície. E o que acontece quando a gente chama de morte para um mestre realizado? Essa pequena pontinha do iceberg visível dissolve-se no oceano. Mas não é no oceano do mundo, é no oceano divino, no oceano de bem-aventurança. Então, o que resta para um ser iluminado é somente essa pontinha para ele se dissolver na consciência cósmica. Então, externamente, a gente não consegue determinar quem é uma pessoa comum e quem é um ser realizado, porque as duas pontinhas estão para fora da superfície. Mas uma tem essa carga, essa bagagem, e a outra já não mais. Isso está claro para vocês também? E é por isso que a meditação é extremamente importante nas nossas vidas. A gente não pode fazer muita coisa com o nosso prarabdha karma, porque ele frutificou nessa existência e já determinou a grande maioria da nossa vida. Mas essa parte maior chamada Sanchita Karma, que é o submerso, ele só pode ser eliminado nessa vida através de meditação e oração. Não existe uma outra possibilidade. Você não pode exauri-lo nessa vida, mas a sua meditação vai começar a incinerar essas sementes em forma de impressão, sanskaras, e o seu lastro vai ficando mais leve. A sua vida vai ficando mais leve. E o que acontece quando a gente, através da meditação, começa a diminuir esse iceberg submerso? A gente começa a ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de discernimento e inteligência para fazer as ações, que é o Kriyamana, que vão gerar frutos mais para frente. Então, esses karmas podem ser diminuídos drasticamente através da meditação e oração. Por isso que Yogananda fala que quando você medita e pratica umas técnicas, especialmente da Kriya Yoga, 30 segundos de um exercício de respiração chamado pranayama eliminam 1 ano de evolução normal do ser humano. Então, cada vez que a gente medita, a gente está quebrando, diminuindo intensamente esse grande bloco de gelo. Então, a gente olha nas nossas vidas e às vezes a gente não percebe o resultado da meditação, porque a pontinha não muda muito. Então, você fala, puxa, eu ainda continuo com essa doença, minha meditação não está funcionando. Eu ainda estou tendo problemas de relacionamento financeiros, não está mudando. Isso vai mudar, mas não tão significativamente, não tão intensamente quanto submerso as mudanças estão acontecendo. Então lembra, a sua meditação principalmente está destruindo essas sementes que estão esperando para germinar em vidas futuras. Então a gente está acelerando a nossa aposentadoria divina. É óbvio que com a sua mente ficando mais pura, com menos sementes, menos impressões, a sua vida atual vai ser infinitamente melhor, mais divina e mais equilibrada. Mas o grande segredo, o grande tesouro da meditação é que a gente está eliminando esse lastro e chegando mais próximo da nossa realização divina e evitando miséria futura. Esse é a grande importância, o grande aspecto da meditação e que nada mais pode te dar. Não adianta você fazer
50 anos de terapia, ou tomar remédio, ou ler, ou ir no meio de uma floresta para viver em paz. Enquanto você não eliminar essa sua bagagem submersa, sua vida ainda está fadada à miséria futura. Claro, essas impressões não são só negativas. A gente também tem impressões positivas. Mas quantos de nós, ou quem de nós pode saber qual positiva ou qual negativa? Quanto de impressão negativa e positiva a gente acumulou nas nossas vidas e a gente não tem a menor consciência disso? A gente não sabe nem o que a gente fez hoje mesmo. Quiçá 10 anos atrás, 20 anos atrás, 10 existências atrás. Não dá para saber. Então, enquanto a gente não trabalhar isso, nós somos reféns. Certo? Guardem bem essa imagem. Para a gente encerrar essas reflexões, para que serve a lei do karma nas nossas vidas? Primeiro, para a gente entender, como Vivekananda disse no começo, não tem coincidência nem fatalidade nos acontecimentos que a gente experiencia. Isso é só nossa colheita. Tudo que eu recebo hoje nessa existência, no presente, foi sementes plantadas no passado. Não existe algo que, puxa, por que isso veio na minha vida? Então, quando eu compreendo a lei do karma, eu começo a ter uma aceitação melhor da minha vida. E com uma aceitação melhor, ao invés de lamentação, ao invés de fuga, ao invés de reação, eu tenho uma capacidade de resolver. Se isso veio para mim, é porque eu plantei. E se eu plantei e estou colhendo agora, eu vou resolver. Eu vou lidar da melhor maneira possível. Então, isso pode trazer uma atitude positiva a eu lidar com os desafios que eu recebo na minha vida, na minha caminhada, porque isso foi plantado por mim mesmo. Uma outra maneira da gente enxergar a lei do karma é que isso é uma oportunidade. E o que quer dizer oportunidade? Toda vez que eu estou tendo uma experiência na vida, boa ou ruim, eu estou exaurindo o karma e a minha bagagem está diminuindo. Fiquei doente? Claro, eu vou tomar remédio, eu vou fazer o que eu puder. Mas ao mesmo tempo, eu posso lembrar que mais uma semente negativa sumiu da minha vida e meu lastro está mais leve. Eu estou andando mais leve. Então, com essa atitude, a nossa experiência de ruim ou negatividade tem um outro tom. Libertação. A gente está se libertando. Vocês já devem ter ouvido sobre a vida do Lahiri Mahasaya, que uma vez ele estava andando com um discípulo e de repente ele falou para o discípulo: me dá um pedaço da sua roupa. Aí o discípulo pegou um pedaço da roupa dele e não entendeu o porquê. E aí o Lahiri Mahasaya falou: anda mais para cá. E eles continuaram andando. E depois de alguns passos, uma pedra caiu do telhado no pé do Lahiri Mahasaya e abriu um buraco no pé dele. E começou a sangrar. E ele falou assim: agora me dá aquele pano. E ele amarrou o pano no pé dele. E o discípulo falou: mestre, se você sabia que ia cair uma pedra no seu pé e te machucar, por que você simplesmente não desviou? E ele falou: filho, se eu tenho a oportunidade de eliminar um monte de karma negativo da minha vida com uma simples pedra no meu pé, por que eu vou adiar isso para uma outra existência, uma outra oportunidade, e esse karma pode se intensificar? Então, toda vez que a gente tem alguma experiência na vida, além de a gente simplesmente rotulá-la como foi bom, ou foi ruim, ou reclamar, ou sofrer, lembra que a gente está eliminando o karma das nossas vidas. Uma outra maneira da gente enxergar esses karmas é: se eu sei que eu não tenho opção
ou eu não posso escolher qual semente vai germinar agora, amanhã, depois, ou em outras vidas, por que eu vou ficar esperando isso, sabendo que tem muita semente negativa e também semente positiva? Por que eu vou ser refém? Ou por que eu vou continuar nessa roleta russa? Nessa existência ou em existências futuras, se eu posso acabar com isso agora através da meditação. Essa é uma motivação para meditar. Minha mente não está colaborando, não está funcionando para mim, não tenho tempo. Você tem tempo para fazer karma e encher a sua mente de sementes, de bagagem, mas não tem tempo para eliminar sementes. Tem alguma coisa errada nessa nossa percepção da vida. Essa é a razão do nosso existir. Purificar, limpar, eliminar, ficando mais leve, mais divino. A nossa mente é agitada, a nossa mente é revoltada, a nossa mente é cheia de desejos por causa dessas sementes. Certo? Tinham algumas perguntas. Se a gente reage à semente que vem para a gente está replantando a semente? Sim. Quando a gente recebe o resultado de uma ação, se a gente não aceita esse resultado, não aceita nesse aspecto de reagir, de reclamar, de fugir, a gente está gerando uma nova semente. Mas se a gente aceita e fala, sim, ele veio para mim, eu vou lidar de uma maneira positiva, eu vou tentar resolvê-lo, eu vou tomar remédio, ou eu vou orar, meditar, eu estou eliminando e passando por esse karma e não gerando um novo em cima disso. O cansaço mental que afeta o físico pode ser esse peso kármico? Sim, porque o cansaço mental nada mais é do que a mente tendo experiências dessas sementes. Imagina a sua cabeça cheia de desejos que já são resultado do karma, voando para lá e para cá. É óbvio que a nossa mente vai ficar exaurida, cansada e vai refletir no físico. Então isso é um reflexo das nossas sementes armazenadas também de karma. Qual a relação entre o nosso karma e o nosso inconsciente? O karma a gente experiencia de algumas formas. Conscientemente, quando essa semente já germinou e chegou até a nossa mente consciente. De uma maneira subconsciente, é quando essa semente germinou, mas ainda não deu fruto. Então a gente começa a ter pensamentos que a gente não sabe de onde veio. Então ela ainda não se manifestou em forma física, mas ainda ela já está gerando pensamentos. E inconscientemente, essa semente ainda não germinou. Ela está lá dormente, esperando para germinar. E essa é a forma mais sutil do karma, mas que não se manifestou ainda, mas vai manifestar. Então a gente pode ter essa manifestação em diferentes níveis na nossa vida. Eu vou responder só mais algumas, porque senão também a gente vai muito para frente. Como diferenciamos karmas que escolhemos para harmonizar da falta de inteligência emocional que resulta em uma sucessão de karmas? A gente escolhe uma bagagem. Isso é a minha compreensão. Quando eu falei para vocês que a gente escolhe a bagagem que a gente traz, você escolhe talvez o tamanho de karmas, a quantidade de karmas que você vai exaurir, mas não que você seleciona, eu quero somente karma bom, igual criança separa no prato. Eu não gosto de legumes, eu gosto só disso. Não. Você escolhe, eu quero eliminar esse tanto de bagagem. E aí vem com bom e ruim para você trabalhar. Então, se você viveu com falta de inteligência e gerou karmas negativos,
Você vai ter que passar por ele. E não tem como diferenciar. A gente não tem como conscientemente falar assim, e esse karma foi uma falta de inteligência, ou esse karma. A gente vai passar por eles por sementes que a gente já fez. A gente não tem como conectar essa semente germinada em algum tipo de ação no passado. A gente só sabe que isso veio de um karma. Mas se isso for um karma que a gente está eliminando, ou foi um karma que eu fiz nessa ou na outra existência, ou foi um karma por falta de inteligência ao viver, eu não tenho como saber. Eu só tenho que saber que foi algo que eu fiz e algo que eu tenho que fazer. E a gente também não tem que colocar a nossa cabeça em muitos detalhes. E esse karma é de onde veio, ou a gente tem que ter essa atitude de ele veio, eu vou lidar com ele da melhor maneira possível, eu vou resolver para me livrar, para me libertar. Então, sem muito olhar para o passado, mas olhando para o presente. O Guruji fala, se a gente tivesse que olhar muito para o passado, Deus colocaria os nossos olhos atrás da cabeça, para a gente olhar para trás. Mas ele deu os olhos para frente, para a gente olhar para o agora e para planejar o nosso futuro através de ações positivas, divinas e conscientes. Se eu tenho que fazer ação, que eu faça ações conscientes para gerar sementes positivas e divinas e ter um futuro melhor. Minha colheita será divina. Sim, a gente elimina karmas bons quando a gente é elogiado, quando a gente está em estados positivos, momentos agradáveis das nossas vidas, esses karmas também estão indo. Porque a gente precisa eliminar o bom e o ruim para chegar nesse estado de conexão com o divino. Até mesmo um karma positivo se torna um lastro quando a gente pensa na nossa realização completa. Então lembra, um mestre realizado, ele eliminou o karma bom e ruim. Ele não tem mais karma nenhum. E esse é o nosso caminho. Nós não temos a capacidade de antecipar karma de vidas futuras. A gente tem a possibilidade de antecipar através de experiência, não. Mas como eu falei, a gente tem a capacidade de eliminar a experiência de karmas de vidas futuras. Através da meditação, a gente vai eliminando as sementes. Então, a gente não vai mais passar por esses karmas. Mas nessa vida, você já escolheu a sua bagagem. E agora, esse contrato vai até o fim. Você não pode mudar de ideia no meio e falar, ah, mas espera aí, eu quero um pouquinho mais de bagagem. Ou eu não quero mais essa bagagem. Esse seu lote já está mais ou menos definido e você tem que passar por ele. Você pode trabalhar extensivamente para o futuro. E você pode atenuar e você pode melhorar extremamente essa vida meditando e se conectando com Deus para ter uma atitude completamente diferente ao lidar com isso e ter uma ação também da graça divina ajudando você nessa existência. E essa última pergunta é feita. Será que compartilhamos karma de acordo com a convivência ou ambiente em que vivemos? Esse é o chamado de karma coletivo. Cada um tem o seu karma individual, que vai trabalhando e fazendo, mas Deus tem uma inteligência tão maravilhosa que Ele coloca pessoas juntas para exaurirem os seus karmas de uma maneira coletiva. Ou seja, eu tenho um karma e vocês têm outro karma. E nós estamos, por exemplo, agora juntos, reunidos nesse momento, para exaurir alguns tipos de karma coletivamente. Um exemplo um pouco mais drástico. Quando acontece um acidente de avião e todos morrem. Cada um tinha o seu karma e estava designado a ter o fim da existência nesse momento. Então, todos lá, numa razão coletiva, tinham esse karma para ser exaurido e isso aconteceu de uma maneira coletiva. Todos exauriram seu karma ao mesmo tempo. Então, quando você encontra uma pessoa na sua vida que você não gosta, mas aquela pessoa continua na sua vida, é um relacionamento difícil, vamos supor, um familiar,
é o seu karma, é o karma deles para aprender. Então não existe um karma unilateral numa relação com o mundo. Todos estão conectados, mesmo que for um encontro de 5 segundos na rua e você fala bom dia para alguém. 2 karmas exauridos e seguem a vida. Então existe também esse conceito de karma coletivo, onde o mundo vai se relacionando para exaurir os karmas também. Isso é lindo e isso também é complexo. Eu queria só que vocês tivessem uma ideia um pouquinho mais ampla e um pouquinho mais concreta da razão dessa lei do karma e da utilidade dele nas nossas vidas. Não é para a gente falar assim, ó céus, ó vida, eu sou refém disso, ó meu Deus, meu karma, o que vai vir amanhã? Não. É para a gente arregaçar as mangas e falar, eu posso viver de uma maneira diferente. Eu posso mudar minha atitude ao viver e viver melhor, com aceitação e mais energicamente. E eu posso também construir um futuro melhor através de ações conscientes no agora, em pensamento, palavra e ação. E eu posso também eliminar completamente os meus karmas futuros através da meditação e oração. Uma última reflexão que veio agora na minha cabeça. Será que eu posso viver sem fazer karma nessa existência? O que vocês acham? A gente falou que karma também é ação. E tem um aspecto, que é o aspecto divino, que é o aspecto de conexão com Deus. Enquanto eu vivo, enquanto eu penso, enquanto eu respiro, enquanto eu me mexo e falo, eu estou fazendo karma, eu estou gerando impressões. Mas uma maneira de eu não gerar mais karma, significa de eu não receber mais o resultado disso, é oferecer minhas ações para Deus. Oferecer o meu karma para o divino. E isso significa libertação. Porque a partir do momento que as ações não são mais minhas, eu entreguei as minhas ações para Deus e para os mestres, o resultado já não vem mais para mim. O resultado vai para Deus. Então, com uma atitude de devoção, com uma atitude de entrega no meu dia a dia, aos poucos eu começo a me libertar dos karmas, até mesmo dos quais eu estou fazendo agora. Gradualmente. O Sr. Krishna fala, entregue todos os seus deveres para mim e não se preocupe. Eu vou te libertar de todo sofrimento e preocupação e você vai chegar até mim. Ponto. Essa é a afirmação de Deus. Jesus também falou isso. Pai, eu não gostaria desse cálice, afasta ele de mim, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Entrega. Gurudev falava, ofereça cada ação para Deus, antes, durante e depois dela. E você começa a se libertar desse peso kármico. As ações já não começam a ter um efeito kármico na sua vida. A gente começa a ficar mais leve. Então a devoção, além de ser um aspecto extremamente doce, maravilhoso, acolhedor e amoroso nas nossas vidas, ela também é uma ferramenta muito poderosa para a gente começar a atenuar os karmas dessa nossa própria existência. Certo? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E se tiverem algumas perguntas aqui no chat, de repente a gente pode até colocar na nossa sessão de perguntas e respostas. Só que agora eu já falei demais e a gente precisa pelo menos meditar um pouquinho, senão meu karma aumenta. Vamos meditar para eliminar karma e não aumentar. Vamos, por favor, fechar os olhos.
Observe sua respiração. O ato de respirar consciente já é uma entrega para Deus. Oh Deus, não é minha vida, é a sua vida. É o seu corpo, a sua respiração. Com esse ego inflado e acentuado, eu continuo pensando que eu faço tudo. E vivendo com esse tipo de ignorância, eu só acumulo mais problemas. Continue calmamente com os olhos fechados, observando a respiração. Ó Deus, ó Mestres, será que esse ciclo vai chegar a um fim? Até quando eu vou continuar sendo refém? Refém do meu destino? Refém do meu karma? Refém de ações passadas? Esse é o amor, a misericórdia, a compaixão divina. Não importa o que a gente fez no passado, Ele nos dá mais uma respiração para a gente mudar, para a gente se libertar. E não só uma respiração, mas também uma técnica divina, no qual a gente pode acelerar esse processo de crescimento, de libertação. Meu Deus, quão afortunado nós somos. De ter tanto tesouro em mãos para trabalhar, para transformar, para libertar. Não se esqueçam da respiração. Ó Deus, o que já foi feito eu não tenho mais controle, mas me dá discernimento, me dá inteligência para usar o meu livre-arbítrio daqui por diante e produzir coisas positivas para mim e para o mundo. Me ensina a usar cada respiração para crescer e não para atrasar minha evolução. Permita que eu não tropece tanto mais. Com amor, com devoção. Quanto mais sinceridade a gente tiver, mais leve a gente fica. Só por alguns instantes, vamos meditar em silêncio, com atenção na respiração e a consciência lá dentro.
Continue observando a respiração. Os mestres afirmam categoricamente que nós não somos escravos do destino. O nosso futuro está nas nossas mãos. E somado a isso, nós temos as bênçãos de Deus e dos mestres. Que todos nós possamos utilizar melhor essa vida. Que todos nós possamos valorizar esse instrumento chamado meditação. Todos nós tenhamos vigor e disposição para alcançar nessa mesma existência esse estado de comunhão eterna com o Divino. A gente só existe para isso. Que a nossa atitude seja mais positiva ao lidar com os desafios que o mundo nos oferece. Porque até isso é uma bênção. Eu agradeço a Deus, eu agradeço aos mestres por essa oportunidade. E tentando reconhecer a presença de Deus em cada um de vocês, eu me curvo a todos. Om. Amém. Obrigado a todos pela participação, pela contribuição e uma ótima semana para todos nós. E até breve. Jai Guru.